Glória a Deus, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 21. Hoje nós estaremos abordando o tema Nação Frutífera, no capítulo 21 de Gênesis. E lá diz assim: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-se-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe a mulher da terra do Egito. E aconteceu, naquele mesmo tempo, que Abimeleque com Ficol, príncipe do exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me tirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso, e também tu não disseste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras? Que pusesses à parte? E disse: Tomarás destas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso, e também tu não o fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra, todas as nações da terra estão nas Tuas mãos. Oh meu Pai, por isso que nós oramos a Ti, Tu és Deus de família, Tu cuidas de todas as gerações. Tu tem realmente propósitos e tem objetivos quando nos criaste, mas enfim, nós não entendemos muitas vezes o que o Senhor faz nas nossas vidas, o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, para que nós possamos andar debaixo da Tua direção, debaixo do Teu Espírito Santo, e nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e que não só isso, Senhor, além de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que nós possamos também fazer com que as nossas gerações possam herdar não somente aquilo que nós adquirimos debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua misericórdia, mas também que nós possamos fazer com que a nossa herança possa herdar muito mais coisas e crescer muito mais nessa terra, para que o Teu reino avance a cada dia mais e para que as pessoas saibam que Tu és Senhor, Senhor de geração. Sim, que a nossa nação seja uma nação bendita, porque estamos debaixo de um Deus que é o Criador dos céus e da terra e não de deuses criados, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Conforme nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo sobre nação bendita. Nós somos uma nação bendita. Por quê? Porque foi Deus quem abençoou a humanidade. Isso é, nós recebemos de Deus uma bênção que vem da parte de Deus quando Deus criou os humanos, lá no Jardim do Éden. Deus olhou para Adão, olhou para Eva e os abençoou. Ele diz na sua palavra, e Deus os abençoou. Então você tem na sua vida uma bênção que vem da parte de Deus, do Criador dos céus e da terra, aquele que formou todas as coisas. E muitas vezes, o que acontece? Nós ficamos tão focados nas coisas que Deus vai fazer em nossa vida, naquilo que Deus já nos deu, que nós nos perdemos e nos afastamos de quem nos deu. Nós acabamos não entendendo que mais importante do que as bênçãos que Deus nos dá, que por sermos nação bendita e Deus nos abençoar, que nós devemos estar em comunhão com aquele que nos criou, com aquele que nos formou. Para quê? Para que essa bênção que Deus derrama sobre a nossa vida e para que Ele nos torne como nação, não se torne maldição na nossa vida. Adão e Eva, ao receber de Deus a porção que Deus havia dado para eles, para que eles fossem nação bendita, eles decidiram olhar para aquilo que Deus havia dado para eles, para aquilo que Deus havia oferecido para eles no Jardim do Éden, dizendo para eles que não deveriam tocar em um determinado fruto. Porém, o que aconteceu? Adão e Eva, ao invés de focarem os seus olhos no Deus que criou eles, naquele que é o que abençoa todas as nações, eles resolveram focar naquilo que Deus havia dado para eles. Isso mostrando para nós a importância de nós não colocarmos o nosso coração nas coisas que Deus nos dá. Você precisa focar em Deus que te criou, em Deus que te formou. Mas Deus, sabendo que tudo isso ia acontecer, enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós possamos recuperar tudo que Deus tem para nós como nação bendita. A nossa herança de nação bendita agora só é possível, haja visto que Adão e Eva perderam essa oportunidade, só é possível agora através de Jesus. Se você buscar ser nação bendita que não seja através de Jesus, você não vai conseguir viver essa bênção de ser nação bendita. Por quê? Porque somente Jesus recebeu essa autoridade de Deus para abençoar as nações. Como nós lemos aqui, diz que Deus visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Isso é, Deus no tempo certo havia prometido para Abraão, para Sara, um filho. No tempo certo, quando Deus disse que ia abençoar eles, fazer deles uma nação bendita, no tempo certo, assim como Deus havia dito, Deus deu para eles um filho, aquilo que eles estavam precisando para se tornar nação bendita. E muitas vezes nós recebemos de Deus também uma palavra, nós recebemos de Deus uma direção, Deus coloca em nosso coração, Deus nos visita, dizendo que vai fazer algo na nossa vida. Porém, o que acontece? Ao invés de nós continuarmos adorando a Deus, continuarmos buscando a Deus, continuarmos em jejum, em oração, lendo a palavra, cultuando ao Senhor e adorando a Ele, até que se cumpra essa palavra, nós acabamos nos afastando de Deus e perdemos o direito de ser nação bendita. Atrasa em nossa vida o direito de nos tornarmos uma nação bendita. Diz aqui que então, olha, Sara, que havia sido visitada por Deus, conforme Deus havia dito e conforme a Deus havia falado, deu então o filho que ele então queria a Abraão. E na velhice, pra você ter ideia, eles estavam velhos. E aí então Abraão deu um nome para esse filho que foi Isaque. Circuncidou ele conforme ele tinha que fazer, porque Deus havia orientado que devia circuncidar as crianças aos 8 dias de vida, né? Foi uma ordem de Deus, para que era uma aliança que Deus havia feito com o povo.
né? E olha, para você ter uma ideia, Abraão já estava na idade de 100 anos quando então nasceu Isaac e o seu filho, né? Mas preste atenção comigo numa coisa. Abraão, quando foi chamado por Deus, Deus pediu para ele sair da família dele, sair das culturas que havia na família dele, da forma que a família dele adorava a Deus, que era uma forma que Deus não se agradava. Deus não concordava com aquela forma que Abraão adorava a Deus. Deus pediu para que ele saísse dessa forma de adorar a Deus e começasse a aprender com o próprio Deus como adorar a ele. Isso é, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa se posicionar diante de Deus para que Deus fale com você o que Ele quer da tua vida, o que Ele deseja que você faça para Ele. Para quê? Para que Ele possa então liberar as bênçãos para a tua vida como uma nação bendita. Muitas vezes nós perdemos tempo por não estarmos alinhados com aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós levamos a nossa vida afastados de Deus. O teu pai, aquele que te criou, ele quer te revelar coisas no teu coração, ele quer te revelar coisas na tua mente. Ele quer fazer coisas na tua vida que você só vai ter acesso e só vai saber quando você começar a se posicionar diante de Deus e buscar a Deus. Quando você começar a tomar uma postura de realmente falar, não, Senhor, eu quero realmente saber o que o Senhor tem para mim. Então aí sim Deus vai começar a fazer na tua vida. Abraão aqui e Sara demoraram muito tempo para viver essa bênção de Isaac, porque Abraão estava sendo trabalhado por Deus. Havia coisas na vida de Abraão que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Ele havia aprendido com uma religião que ensinava a ele a adorar deuses criados, deuses que não existem, deuses que não falam com a pessoa. Agora você imagina você adorar um Deus que não fala com você? Se ele foi quem te criou, ele quem te fez, e você não poder falar com ele, isso não existe. O teu Deus, ele fala, ele existe, ele é real, ele é o teu Criador. Por isso, o que aconteceu? Deus precisava limpar o coração de Abraão e de Sara. Deus precisava tirar do coração de Abraão e de Sara todas as mentiras que foram colocadas de uma religião que não adora um Deus criado. Eles adoravam deuses criados e Deus precisava mostrar para ele que ele era um Deus criador, um Deus que havia criado eles. E é diferente quando você adora um Deus que foi criado, né? Quando você adora um Deus que foi criado, ele não te ouve. Ele nem existe, porque foi alguém que criou, foi o próprio Deus que criou algo e você está adorando isso que Deus criou. Mas quando você adora o próprio Criador, quando você ora, quando você se comunica com Ele, Ele fala com você. Ele se comunica com você, Ele fala, porque Ele é o Deus que te criou. Ele fala no teu coração, ele fala nos teus pensamentos, ele usa pessoas à sua volta para falar com você. Enfim, Deus, Criador, ele é um Deus que quer ter comunhão com você e falar com você. Então, para você ter uma ideia, devido a essa limpeza espiritual que precisava acontecer na vida de Abraão, essa limpeza espiritual que precisava acontecer na vida de Sara, eles tiveram que esperar 100 anos para poder viver uma bênção que Deus tinha na vida deles. Amém? Então, você não precisa esperar tudo isso. Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus trabalhar na tua mente, deixa Deus mudar condutas, pensamentos, coisas na tua vida que não agradam a Ele. E você vai ver como as coisas vão começar a acontecer na tua vida de uma maneira mais suave, muito mais agradável, mais perfeita e boa. Porque Deus é um Deus que age de maneira boa, perfeita e agradável na nossa vida. Mas conforme nós vimos aqui na leitura, nós vimos que Abraão, por ter agido de uma maneira precipitada, acabou tendo um filho com uma de suas servas, porque com a aprovação de sua própria esposa. Precipitada, não quis esperar a bênção de Deus, acabou, para não ficar sendo humilhada, para não ficar sendo humilhada pelas pessoas e envergonhada pelas pessoas, ela resolveu tomar uma atitude que não foi debaixo da direção de Deus. E aí Agar, essa egípcia, ela também tinha dado um filho para Abraão. O que ele fez? Ele começou a tirar barato, zoar com a cara de Isaac, começou a zombar de Isaac. E aí o que aconteceu? A própria Sara não se conformou com isso e pediu que ela saísse com seu filho. Manda essa serva embora. Olha, outrora ela estava pedindo para a serva gerar um filho para ela, através de Abraão, porque ela não aguentou esperar. Agora, por causa de uma situação de zombaria, desprezou ela e mandou que ela saísse. Para você ver como é que é o ser humano. O ser humano não consegue ser uma pessoa que realmente vai agir com uma conduta que somente Deus age na tua vida. Para de buscar solução nas pessoas. Para de buscar solução no que as pessoas podem fazer pela tua vida.
As pessoas, elas podem sim te ajudar, mas dentro de um limite humano, um limite que só o ser humano consegue. Mas existem coisas na tua vida que somente o Deus que te criou consegue fazer. Existem coisas no teu interior, nos teus pensamentos, na tua vida, que somente o Senhor consegue fazer. Se Sara tivesse conversado com ela, tivesse conversado com o filho dela, tivesse entendido que Deus também tinha uma porção para ele, que Deus ia abençoar também o filho de Agar e Agar a egípcia, porque Abraão, ele fazia parte agora da família de Abraão, eles seriam uma nação muito mais numerosas, unidas. Não era uma família separada, dividida. Deus diz que na união ele ordena a bênção. Se Sara tivesse compreendido que precisava se ministrar a vida da Agar, sua serva, ministrar a vida do filho da Agar que Abraão teve com ela, com certeza Abraão ia se tornar uma nação muito maior. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Nós permitimos que a nossa carnalidade, que os nossos desejos, que os nossos sentimentos interfiram no que Deus quer fazer. Eles fujam do nosso controle porque nós não deixamos Deus agir. Nós não confiamos na mão poderosa e onipotente de Deus, que Ele está no controle. E acabamos agindo na precipitação. Você acha que Deus queria realmente tirar de Abraão o filho dele com Agar e a egípcia também lá? Claro que não. Mas Deus, às vezes, na sua misericórdia, Deus, por causa do seu amor, muitas vezes Ele concorda com determinadas atitudes que nós tomamos, mas com o objetivo de que nós não sejamos, então, destruídos, de que a gente não morra. Então Deus, muitas vezes, Ele permite certas coisas na nossa vida por causa da misericórdia. Mas você não precisa viver da misericórdia de Deus. Então Deus disse aqui, olha, pareceu a esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo que Sara lhe diz, e ouve a sua voz, porque Isaque será chamado a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação por quanto é tua semente. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão estava preocupado porque achava que o filho dele ia passar necessidade. Olha a preocupação dele. Aí o que aconteceu? Deus falou, não, por causa disso seu filho não vai passar mal, não se preocupe, eu vou cuidar do teu filho. O que Deus estava querendo dizer para Abraão? Abraão, se você se preocupasse com seu filho por outro motivo, que não fosse esse, achando que era só porque ele ia passar necessidade, mas se preocupasse porque você o amava, você queria ele do teu lado, porque você queria que sua esposa mudasse o comportamento dela, Sara tivesse pensamentos realmente de paz, Sara tivesse pensamentos de mudar a situação que estavam vivendo ali, deixar Deus agir na vida de Agar, deixar Deus agir na vida também do filho de Agar. Com certeza Deus transformaria a vida e eles seriam uma nação unida, família bendita. E quantas vezes nós, por causa dos nossos sentimentos, da nossa carnalidade, por causa dos nossos medos e temores internos, nós permitimos que a nossa natureza terrena acabe deixando de amar mais as pessoas, ainda que elas estejam no erro. Nós precisamos amar mais, nós precisamos desejar mais a cura delas, nós precisamos desejar a libertação delas, nós precisamos desejar que elas sejam transformadas e não expulsá-las, empurrá-las para fora para o pecado mais, e não desejar que elas saiam de perto da presença de Deus por causa de nós. Como é que você quer ver Deus agir na vida de uma pessoa se você não é capaz de suportar o agir de Deus? Você precisa adquirir da parte de Deus esse dom do que é ser nação bendita. Muitas vezes você olha para a tua família, você olha para parentes seus e você não enxerga Deus agindo na vida deles. Você não enxerga o poder de Deus de transformação na vida deles. E você começa a querer se afastar deles, você começa a querer sair de perto deles, você começa a não acreditar mais que Deus pode agir na vida deles. E Deus não te chamou para isso. Através de Jesus Cristo você tem autoridade para mudar a situação da vida dessas pessoas. Deixa Deus usar, deixa Deus agir na sua vida. Não haja por impulso, não haja por causa dos teus sentimentos, não haja por causa dos teus pensamentos. Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa e Ele quer usar você. Ele quer usar você em nome de Jesus. Olha, Deus diz aqui, olha, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Olha o que Abraão estava perdendo e Sara. A divisão que estava acontecendo na família deles.
Você está entendendo? E olha o que Abraão fez. Então ele se levantou de madrugada pela manhã, tomou um pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro também. Ele deu o menino e despediu, e ela foi se andando errante no deserto de Berseba. Ele nem conversou com Deus. Ele nem trocou uma ideia com Deus. Falou: não, Senhor, tem como manter ele aqui? Minha esposa, tem como mudar o coração dela, mudar a vida dela para que isso não aconteça. Eu não quero que ele venha a passar necessidades lá fora e eu ficar longe de mim. O Senhor ia me transformar em nação grande, bendita. Eu sou uma nação bendita, uma nação frutífera. Eu não aceito que a minha família seja dividida. Já não é a primeira vez que Abraão passa por isso. Ele passou por outra situação, também com seu sobrinho Ló. Ele estava com seu sobrinho Ló e não conversou com seu sobrinho Ló sobre Deus. Não explicou sobre quem é Deus, quem é o Criador dos céus e da terra. E aí o que aconteceu? Abraão acabou perdendo seu sobrinho para quem? Para Sodoma e Gomorra. E ele acabou passando por uma situação de luta muito grande. Agora a mesma coisa, ele perdeu o seu filho. Para quem? Para qualquer outra coisa que não fosse estar ali ao lado dele. Você precisa lutar pela tua família, você precisa deixar que Deus haja na vida da tua família, você precisa ter mais paciência para aguardar Deus agir no coração deles, para aguardar que Deus transforme os pensamentos deles. Deus é o Criador dos céus e da terra. Você acha que é difícil Deus mudar o coração deles e a mente deles? É claro que não. Ou você prefere ter um familiar perto de você? Você prefere ser uma nação frutífera e bendita, unida, ou prefere ser que haja divisão entre vocês e Deus depois transforme a vida dessa pessoa? E aí? Você deixa de participar do galardão. A atitude de Abraão aqui deveria ser de lutar por eles também. Devia ser um desejo de ver eles. E é tanto que Deus, quando mandou o seu filho, mostrou que realmente ele não tinha acepção de nação. Deus não era a favor de nenhuma nação. Ele escolheu Israel como modelo para nós. Mas Deus ama todos, independente da tua situação que você vive, independente da situação que você está passando, independente do que você está praticando hoje, que você está vivendo hoje. Deus tem transformação para a tua vida. Através de Jesus que morreu na cruz pelos teus pecados, Deus pode transformar a tua vida. Deus pode te libertar, Deus pode te curar, Deus pode te tirar dessa situação e te fazer uma nação frutífera. Creia nisso e Deus vai fazer na tua vida. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas emoções, nós nos deixamos levar pelo que nós estamos vendo no plano natural. E você precisa, quando estiver vendo coisas que não agradam a Deus, entrar na presença do Espírito Santo de Deus e buscar a Deus para que Deus te mostre a verdade do que vai acontecer daquela situação. O que realmente Deus vai fazer com tudo aquilo que está acontecendo. Você precisa abrir os teus olhos para não ser roubado. Você é nação frutífera, a tua família é nação frutífera. Não abra mão da tua família, a despeito do que esteja acontecendo com eles. Não ande pela vista. Confia no Senhor, que Ele é poderoso para transformar, para libertar, para curar, para agir sobre a vida deles. Não crie divisões, não divida a tua família. Amém? E ali diz então que Agar saiu da presença, olha, ela saiu da presença então da família e foi viver sozinha num lugar agora distante. Mas é interessante que nós vemos aqui que Deus, olha como é que ele agiu. Agar pegou o seu filho, colocou ele numa árvore e ficou à distância de um tiro, vamos dizer de flecha, certo? E aí, olha, ela começou a chorar, certo? Mas olha o que diz aqui, ela começou a levantar sua voz e chorou. Aí ela diz, e ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se encheu o odre de água e deu de beber para o moço. O que você aprende com isso daqui? Você aprende o seguinte, que quando você se deixa levar pelas suas emoções, você se deixa levar pela vista, você se deixa levar por aquilo que você está vendo e não deixa Deus trabalhar, não confia no poder do Espírito Santo de Deus, não vai se encher da glória de Deus, não vai ler a palavra, não vai jejuar, não vai buscar a glória de Deus na tua vida, o que acontece? Você não enxerga a verdade que Deus tem sobre essa situação. Ela enxergava morte, ela enxergava destruição, ela enxergava coisas ruins que ia acontecer com ela e com seu filho. Mas Deus abriu os olhos dela para que ela enxergasse água no deserto. E muitas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mágoa, a nossa angústia,
elas tomam conta da nossa vida de tal maneira, elas entram no nosso coração de tal maneira quando nós entramos num deserto, quando nós passamos por um deserto, seja ele qual for, na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, na vida espiritual, quando você está na igreja servindo ao Senhor, ou então em outro lugar, trabalhando para Deus. Você deixa o sentimento carnal entrar no teu coração de tal maneira que você não deixa Deus te mostrar o que está acontecendo. Você não permite o Senhor te mostrar o que verdadeiramente está acontecendo. Para de andar na carne, para de andar nos teus olhos natural, deixa Deus mostrar para você realmente o poder dele, o agir dele, o que ele é capaz de fazer diante dessa situação. O Deus que te criou, não é Deus criado. E aqui diz que Deus foi então com o moço e cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Olha como é diferente quando realmente nós temos uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança conosco. Você precisa aceitar essa aliança com Deus através de Jesus Cristo que morreu na cruz. Você precisa aceitar essa aliança com Deus que morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, o Filho de Deus, por você, para que você receba uma aliança igual a essa, que Deus vai começar a te mostrar coisas maravilhosas no meio das lutas, no meio das guerras. Você não vai ficar mais murmurando, você não vai ficar mais reclamando, você não vai ficar mais chorando, você não vai ficar mais enxergando coisas que Deus não quer que você enxergue. Em nome de Jesus, Deus quer te mostrar as maravilhas que Ele é capaz de fazer no meio do deserto, no meio dessa luta que você está vivendo, no meio dessa situação que você está vivendo. Em nome santo de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, entenda isso. Aí, conforme nós vimos aqui mais na frente, aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Isso é, ele percebeu o Espírito Santo de Deus agindo na vida de Abraão. Isso é, o que Abraão tinha na vida dele do Deus Criador, convenceu que Deus estava realmente com ele. Então ele pegou e pediu aqui: jura-me aqui por Deus que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e me farás a mim a terra onde peregrinasse. Disse Abraão: jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Você está vendo? Então olha aqui, houve mais uma vez o roubo. Houve o roubo na vida de Abraão, e Abraão ficou na dele. Ficou parado. Precisou passar por essa situação aqui de que Abimeleque reconhecesse que Deus estava na vida dele, para que ele se posicionasse então diante de Abimeleque. Então, para você ver, Abraão realmente ele precisava ser lapidado. Abraão precisava ser tratado em algumas áreas. Ele precisava entender que pelo fato de Deus estar com ele, ele não deveria ficar parado diante das situações. Ele não deveria ficar acomodado diante das situações. Ele não deveria ficar somente conformado com as situações que acontecia com ele, mas antes ele deveria buscar em Deus a solução e ir até o problema para resolver. Existe um negócio na nossa vida que a gente precisa entender, que é: você precisa aprender a orar para tomar uma atitude. Para de ficar orando para Deus fazer alguma coisa. Para de ficar orando para que Deus realize alguma coisa. Deus já fez através do Filho dele e já está nos céus a solução. Você precisa buscar em Deus agora esta solução. Deus, o que eu preciso fazer? Qual é a minha ação? Qual é a minha atitude? E assim que Deus te revelar, você agir. Você agir pela fé naquilo que Deus te mandou fazer. Porque muitas vezes Deus nos revela coisas para fazer, mas a gente fica duvidando, fica questionando. Muda no meio do caminho aquilo que Deus nos mandou fazer. Ou então não age. Deus está comigo, eu frequento igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, e fica parado esperando as coisas acontecer. Aí demora mais. Abraão esperou acontecer, aí veio uma situação em que ele teve que conversar com Abimeleque. Abimeleque reconheceu a autoridade de Deus na vida dele, aí ele se pronunciou referente ao poço que havia sido roubado. Você está vendo como é que é? Mesmo Abraão não tendo se posicionado, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, e Abraão creu nessa aliança, Deus preparava situações para que Abraão pudesse recuperar e ser restituído naquilo que ele foi roubado e que ele foi enganado. Então compensa servir a Deus, compensa adorar a Deus, o Criador, compensa se posicionar diante de Deus, ainda que você muitas vezes não consiga agir da maneira que Deus te pede. Deus vai preparar situações para que você tome uma atitude.
Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele vê muito mais que a gente. Às vezes a gente até esquece de determinadas coisas, passa batido. Nós somos seres humanos, nós acabamos fazendo isso. Então, em nome de Jesus, faça um concerto com Deus. Se você está afastado do Senhor, se você não tem buscado a Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele tem coisas que você perdeu, Ele tem para te revelar que são tuas e que está na mão do inimigo, está na mão de quem roubou você, de quem tirou de você. E Deus quer te restituir, quer te devolver isso. Mas por que, Ronaldo, que Deus nos restitui e nos devolve as coisas que nos foram roubadas? Porque Ele tem um reino. E você, ao ser restituído, você vai glorificar ao reino de Deus. Você vai falar, não, foi Jesus quem me deu. Eu estava orando, eu busquei o Senhor, eu jejuei e Deus agiu. Deus agiu ao meu favor porque eu tive posicionamentos diante de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Isso glorifica o governo de Deus, o reino de Deus sobre a tua vida. Ou você acha que Deus, Ele quer que você adore Ele simplesmente para você virar um santo e viver numa montanha escondida de todo mundo dizendo que é santo e é espiritual? Claro que não. Deus quer derramar uma autoridade sobre a tua vida para que todas as pessoas vejam. Quer elas creiam, sigam a Deus ou não. Aqueles que aceitarem, vierem seguir a Deus, reconhecendo autoridade na tua vida, glória a Deus, eles também receberão da parte de Deus. Mas vão existir pessoas que realmente, mesmo reconhecendo a autoridade na tua vida, não vão servir a Deus. Mas Deus quer usar você para que alcance as pessoas à sua volta, derramando sobre você a autoridade dele, sobre a tua vida, de nação frutífera, nação que dá frutos na vida tua. Deus quer realizar coisas na tua vida que as nações estão querendo viver e não conseguem porque adoram deuses criados. Coisas que as outras nações desejam, eles buscam, eles pagam caro, se consagram a demônios, fazem um monte de coisa para conseguir o que essas coisas. E você, por adorar a Deus e por causa do sacrifício de Jesus, você começando a viver essas coisas, eles vão começar a entender que realmente não é a força deles que fazem, é o Deus Criador quem faz na nossa vida. Então, em nome de Jesus, invoque o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor, o Deus eterno, em nome de Jesus. E para nós finalizarmos e terminarmos, diz aqui no final, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Amém? Então presta atenção, você é um peregrino, você está nessa terra com um propósito só, fazer com que as pessoas reconheçam o que é viver debaixo do governo de Deus, o Criador dos céus e da terra, viver debaixo de um reino que é diferente do governo do mundo. O mundo não tem as coisas que o governo de Deus tem. Por isso você precisa decidir se você quer realmente servir a esse Deus Criador ou você quer continuar nessa vida que você está vivendo. Então, em nome de Jesus, vem ser nação frutífera, vem buscar ao Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida através de Jesus. Toma posse, você é nação frutífera, a tua família é nação frutífera, aqueles que virão depois de você, Deus quer cuidar deles também, ensine eles isso, nação frutífera. Toma posse em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.
raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. De todos os povos e línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. Um vento forte, um fogo ardente, rio de vida, é o Espírito Santo chamando-os. E o vento forte, de um fogo ardente, rio de vida, é o Espírito Santo chamando-os. E o Senhor, ao registrar os povos dirá, esse nasceu lá. Quantos creem que as nações verão a glória de Deus? Dê um grito de júbilo! Aleluia! Todos os povos e línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. Todos os povos e línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. O vento forte, um fogo ardente, rio de vida, é o Espírito Santo chamando os que são seus. O vento forte, um fogo ardente, rio de vida, é o Espírito Santo chamando os que são seus. E o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá, este nasceu lá. Diga pro teu irmão. E o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá, este nasceu lá. Diga pra outro irmão. E o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá, este nasceu lá. E o Senhor, ao registrar os povos, ele dirá: este nasceu em você, este nasceu em você, este nasceu naquela igreja, este nasceu naquela igreja, aquele outro nasceu na outra igreja, aquele nasceu lá, aquele nasceu lá, aquele nasceu lá, pelo meu Espírito, pela minha palavra. Ao registrar os povos dirá: este nasceu lá, este nasceu lá. E o vento forte, um fogo ardente, rio de vida, é o Espírito Santo chamando os que são seus. Um vento forte, um fogo ardente, rio de vida, é o Espírito Santo chamando os que são seus. Pega tuas mãos. De todos os povos, línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. De todos os povos e línguas, tribos e raças virão te adorar. Dos quatro cantos da terra, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. Aleluia! Levanta tuas mãos bem alto e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória
eternamente jubilosos e contentes, demos glórias, uma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi traspassado, com seu sangue derramado, resgatou-nos o bom Salvador. Com Jesus, o nosso esposo, lá no céu nós entraremos todos juntos, sim, no reino seu de amor. Vemo-nos glorioso e com ele cantaremos novos hinos cheios de fervor. Todos tendo a mesma mente, jubilosos e contentes, demos glórias, uma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi traspassado, com seu sangue derramado, resgatou-nos o bom Salvador. Deus, estou decidido, não vou recuar. No vale ou no monte vou te adorar. Vou firme, sempre avante, teu nome proclamar. Sei das consequências de seguir até o fim, mas se perder minha vida me acharei em ti. Sou teu eternamente, és rei de tudo em mim. Mesmo lá na cova ou dentro da fornalha, comigo, meu Deus, eu sei que passará. Diante de outros deuses eu jamais vou me prostrar. Já está decidido, só a Ele adorar. Não tenho minha vida aqui por preciosa. Meu alvo é encontrar meu mestre um dia lá no céu, sem me contaminar com os manjares desse mundo. Sou sacerdócio santo, só a Ele eu serei fiel. Sou dele, fui selado com seu sangue, minha vida é dele. Sou dele,
mais quem tu és, tão grande Deus. Cada degrau que eu subir, mais perto estarei dos teus pés, poderoso Deus. Tudo que eu possa conquistar não se pode comparar quando estou em tua presença te adorando. Sua glória brilha mais que o sol, infinito seu poder, nome sobre todo nome, só o Senhor me faz vencer. O inferno treme só de ouvir seu nome, abatir e exaltar o homem. Todo domínio está em suas mãos, definitivamente não existe outro Deus como Ele. Não existe não. Desde o princípio criou céu e terra, absoluto em tudo, Ele nunca erra. Fez o homem mais de semelhança sua, acalma o mar para sol e lua. Sua estratégia vai além da minha visão, vai cortar a força no cabelo de Sansão. Deus que cumpre promessas, Deus de Abraão, Deus que surpreende de geração a geração. Deus é minha força, é minha salvação. Deus é meu refúgio no dia da aflição. Sombra na sua mão Ele me escondeu. Guardado estou eu. Pelejarão, mas não vão me derrubar. Muralhas e colunas Deus vai colocar. Sou cidade forte, sou eleito de Deus. Sou propriedade exclusiva de Deus. Pelejarão, mas não vão me derrubar. Muralhas e colunas Deus vai colocar. Sou cidade forte, sou eleito de Deus. Sou propriedade exclusiva de Deus. Criou céu e terra, absoluto em tudo, Ele nunca erra. Fez um homem mais de semelhança sua, acalma o mar para sol e lua. Sua estratégia vai além da minha visão, vai cortar a força no cabelo de Sansão. Deus que cumpre promessas, Deus de Abraão, Deus que surpreende de geração a geração. Sararei a terra, sararei a terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, sararei a terra. Mas se houver arrependimento, eu darei o livramento, sararei a terra. Sou Deus de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Sou todo-poderoso, o Deus de Israel, e todo poder está em minhas mãos. Se houver arrependimento, eu darei o livramento,
terra, sararei a terra. Mas se houver arrependimento, eu darei o livramento, sararei a terra, sararei a terra. Sou Deus de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Sou todo-poderoso, o Deus de Israel, e todo o poder está em minhas mãos. Se houver arrependimento, eu darei o livramento e sararei a terra, 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 sararei a terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, há momentos que me sinto fraco, meu coração chora e sinto que vou perecer. E oro, choro, me derramo, clamo. Sem ti não consigo prosseguir. Abraça-me, socorre-me. Sara as feridas do coração, eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergue com poder, como ergueste a Davi em momentos de aflição. Faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração. Nós precisamos tanto de ti, Senhor. Sara as feridas do coração, sara as feridas da alma, Senhor.